Oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós falaremos sobre o surgimento da ética, que na aula passada vimos que é o campo filosófico que estuda fenômenos morais. Devemos, antes de tudo, destacar que a dimensão da moralidade existe desde a pré-história, já que a humanidade se estabelece a partir de valores morais entre os indivíduos em sociedade. Já a ética, ela não é tão antiga assim, apesar de ser bastante antiga. Ela existe desde o século V a.C., na Grécia Antiga, quando Sócrates e os sofistas passaram a conduzir o pensamento filosófico e a estudar as relações humanas. Antes de Sócrates, nós encontramos no século IV a.C. os filósofos pré-socráticos, que se debruçavam sobre as questões que envolviam a cosmologia, tratando a origem do mundo e da vida e de fenômenos da natureza. Isso significa que a humanidade não era abordada por eles, Mirelle? Não, gente, ela até era, só que como um dos muitos elementos que faziam parte da natureza, sem que o homem e suas relações fossem o centro das atenções. Quando Sócrates e os sofistas apareceram, o ser humano ganhou centralidade dentro da filosofia, o que deu origem a 3 ramos do saber racional: a antropologia filosófica, a filosofia política e a ética. Isso é muito importante, porque os valores e normas morais que antes eram estabelecidos por princípios divinos e, assim, não eram passíveis de discussão, segundo uma visão aristocrática, agora passariam a ser criados a partir do uso da razão para discutir regras morais e comportamentos da humanidade. Mas, mesmo dentro dessa perspectiva, Sócrates e os sofistas trilharam caminhos intelectuais diversos. Os sofistas, eles se baseavam no relativismo cultural e moral, considerando que os seres humanos não reconhecem regras morais universais, únicas para todos, já que eles se distribuem em diversos tipos de organizações sociais e culturas, possuindo acordos sociais específicos, já que é o próprio homem quem delimita seus valores morais. Por outro lado, o Sócrates, ele enxerga a existência de uma finalidade da vida humana e uma essência do ser humano que garantam sua felicidade, defendendo assim que existe uma moral universal para todas as pessoas, independente das variações culturais. Assim, galera, mesmo com essas discordâncias entre os dois, a gente precisa ressaltar que tanto os sofistas quanto Sócrates foram fundamentais para a consolidação da ética como uma área do saber dentro da filosofia e dos filósofos que os sucederam. Podemos citar como exemplo Aristóteles, um grande filósofo que se inspirou em Sócrates, defendendo que algumas virtudes e valores morais são capazes de conduzir os seres humanos de uma maneira geral à felicidade. Felicidade, Mirelle? Sim, felicidade, que segundo ele é sempre a finalidade e objetivo superior de todos os homens. Você já parou para pensar alguma vez o que significa felicidade para você? Pois bem, segundo Aristóteles, se você pensou em algo ligado a prazer corporal, como sexo ou comida, riqueza ou prestígio social, você está errado. Já que esse filósofo, ele alega que o prazer corporal se relaciona aos nossos instintos e apenas nos equipara ao nível dos animais irracionais. E que, além disso, não pode ser riqueza ou prestígio a felicidade, pois ela não pode depender de elementos externos ou da opinião alheia. Portanto, felicidade é a finalidade do ser humano na realização da sua função natural, que é o exercício da razão. Nossa, Mirelle, que troço complicado, né? Então, gente, isso significa que uma vida com virtudes é aquela que faz o ser humano feliz, já que a faculdade da razão, do raciocínio, nenhum outro animal possui.
No entanto, se todos os seres humanos possuem o potencial para desenvolver qualidades morais, isso significa que eles não nascem com elas e que, dessa forma, as mesmas precisam ser aprendidas e adquiridas ao longo da vida, a partir da educação e de hábitos morais positivos. A falta de felicidade, segundo Aristóteles, gera carências. O excesso causa vícios. A ideia, então, é que o homem consiga encontrar as virtudes a partir de uma ponderação, um equilíbrio entre os dois lados. Então é isso, galera. Espero que vocês sejam felizes e a gente se vê na próxima aula de Ciências Sociais. Tá certo? Um beijo!